Olá, olá, sejam todos bem-vindos no ar mais uma edição aqui do nosso boletim especial do A Bordo Notícias. Para você que está aqui com a gente, curtindo o nosso canal, sejam todos bem-vindos. Tem gente se borrando de medo, né? Com a volta do Donald Trump, tem gente com medo da volta do Bolsonaro, tem gente aí com medo porque não vai poder mais visitar os States, aparentemente, até onde, né? A gente sabe, apesar desse projeto, né? Que estava tramitando aí, está tramitando no Congresso, mesmo sem o Trump, né? E na sua opinião, você acha que com a volta do Donald Trump, esses processos, essas leis, né, para barrar a entrada de pessoas que, autoridades estrangeiras que trabalham contra a liberdade, que serão proibidos aí de entrar nos Estados Unidos, você acha que vai avançar, meus amores? Sejam todos bem-vindos a bordo. A volta do Trump é a volta do Bolsonaro? Pois é, tem muita coisa, muita água para passar debaixo dessa ponte. Você sabe, parece que abriu as estacas. Sabe quando você tá assim preso e tem uma cerca em volta de você? Sabe? Parece que a gente ainda continua preso, mas pelo menos houve um alagar das estacas, sabe? Parece que a cerca que nos envolve se tornou maior e respirar parece que está até mais tranquilo. Você concorda comigo? Vai se inscrevendo no canal, que não é inscrito, e vai deixando o seu comentário. Tem chat nesse vídeo, né? Ou deixa o seu chat ou o seu comentário, tá bom? Então, meus queridos, nós vamos falar um pouco da Venezuela, né? Cadê o Trump brabão? Só é brabão com Lula, rapaz, que tá quase morrendo lá. Pensa no velhinho, né? O anão diplomático, né? O grande gerente da América Latina, ninguém valoriza, não, Lula. Ô, Lula, pede pra sair, Lula. Pede pra sair, Lula, o teu tá guardado. Agora com o Trump, meus amores, olha aqui. Nosso Deus, né? Cadê aquela brabeza toda, né? Pois é, quem se mete com a Venezuela se lasca. Não foi assim que eles falaram do Lula? Pois é. E agora? O Maduro baixa o tom, parabeniza Trump por volta nos Estados Unidos da América. Olha aí, Venezuela diz querer manter boas relações com os Estados Unidos. Ai, meus queridos de todo o Brasil, bem-vindos, tá bem? Vamos aqui. O governo da Venezuela disse nessa quarta-feira, dia 6, estar disposto a estabelecer boas relações com os Estados Unidos, enquadradas um espírito de diálogo, respeito e bom senso. Mensagem se deu depois da vitória do presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump. A República Bolivariana da Venezuela felicita o povo dos Estados Unidos da América pelas eleições presidenciais realizadas em 5 de novembro de 2024 e o presidente eleito Donald Trump pela vitória neste processo, escreveu o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Ivan Gil. Caracas e os Estados Unidos romperam relações diplomáticas em 2019, quando o país norte-americano reconheceu a vitória de Juan Guaidó como presidente da Venezuela. À época, apenas os Estados Unidos e países da União Europeia reconheceram Guaidó como chefe do executivo eleito. No entanto, ele não conseguiu ter controle efetivo da Venezuela. Em 2023, foi a Miami, nos Estados Unidos, onde cumpre exílio. Hoje, apoia o atual líder opositor de Maduro, que é o Edmundo González, que, segundo a oposição, segundo os dados, né, que as provas que a oposição conseguiu externar, e também alguns centros aí de acompanhamento, né, de verificação, ele é o presidente eleito presidente eleito lá na Venezuela, né? Se a Venezuela fosse uma democracia. Em seu primeiro mandato, Trump determinou sanções à Venezuela, principalmente na área petrolífera. A medida impunha embargo econômico total contra o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro. No governo de Joe Biden, algumas sanções chegaram a ser suspensas a pedido da oposição de Maduro em setembro. No entanto, o governo norte-americano restringiu
visto a 16 autoridades venezuelanas vinculadas ao Conselho Nacional Eleitoral e ao Tribunal Supremo de Justiça e à Assembleia Nacional. Presta atenção. Membros do que seria aqui no Brasil com o TSE, membros do Tribunal Supremo de Justiça, o que seria aqui no Brasil a Suprema Corte, e também da Assembleia Nacional, que seria o nosso Congresso. Ou seja, 16 pessoas tiveram o visto restringido, ou seja, não podem entrar nos Estados Unidos. Aí brinca que tem jornalista brincando, que tem jornalista tirando sarro dos deputados, tirando sarro de Bolsonaro, dizendo que não vai acontecer. Aconteceu com a Venezuela, meu filho. Então, por isso que eu falo, tem gente, rezando 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria. A sanção foi motivada pelo processo eleitoral no país, que teve indícios de fraude. As eleições presidenciais realizadas em 28 de julho de 2024 são contestadas por parte da comunidade internacional. E eu vou falar um negócio pra você, tá bem? A não ser que o Trump esteja muito bundão, tá bem? Esteja bem bundão pra poder baixar a bola, tá? Rapaz, o Trump, assim como o Bolsonaro, romperam relações com a Venezuela durante seus governos. Tá bem? E pode esperar aí, com certeza, Brasil e Venezuela. Venezuela, principalmente, terá muito a tratar com Trump e Brasil também, né? Tem algumas coisas aí que você sabe, às vezes a gente comentar muito aqui na plataforma pode até dar problema, tá bem? Fiquem de olho, meus amores, nós também estaremos de olho. E aqui no Brasil, Lula diz esperar relação civilizada com Trump e trabalho pela paz. Que bonitinho, né? O menino aí merece como é o nome lá do prêmio, gente? Eu acabo me esquecendo sempre, né? Nobel da Paz. O grande gerente da da América Latina, né? O cara que rompeu romperam, né? Relações com ele, a Venezuela, como é o nome? Nicarágua, que é um país aí também. São os dois países do Foro de São Paulo, meus amores. O Foro de São Paulo tá afundando. É cobra querendo engolir cobra, né? Você pega um monte de cobrinhas, né? Ou cobronas, joga no mesmo balaio, né? No mesmo ambiente, um vai engolir o outro, filho. É só sentir uma fomezinha, né? Uma mordidinha ali, uma mordidinha aqui, até um engolir o outro, entendeu? Acabam se matando uns aos outros. E agora, meus queridos, tanto o Brasil como Venezuela estão na mira de Donald Jr. Trump, né? Empoderado. Trump tem a maioria no Senado, na Câmara e na Suprema Corte. Isso daqui, é o que tá preocupando essa galera aí. Jornalista da Globo, aquela menina que fica acenando, todos aqueles jornalistas de esquerda, esses jornalistas que passam pano, tá bem? Que passam pano, que querem censurar o Brasil, estão se arrepiando, né? Estão se borrando junto com o Maduro. O Trump, ele não só foi eleito presidente dos Estados Unidos. O Trump, ele tem a maioria no Senado, na Câmara e até na Suprema Corte. Eu vou usar aqui, né, uma hipótese. Trump não tivesse sido eleito, mesmo assim Trump teria uma grande influência no governo que vai se iniciar no ano que vem, tá bem? Sendo a maioria no Senado, a maioria na Câmara e a maioria na Suprema Corte. Ele poderia se tornar uma espécie de conselheiro, ele poderia se tornar ali uma espécie, né, já né, uma espécie de líder, e pode ter certeza, esses blocos na Câmara, no Senado e tendo a maioria na Suprema Corte, tá bem? Pode ter certeza, mesmo não sendo presidente, o Trump, eu não vou dizer que ele iria mandar, né, mas seria aí uma pessoa muito, muito, muito influente e uma pessoa aí capaz de ajudar nas decisões, tá bem? Nas decisões aí dos Estados Unidos, tá bom? Que lindo, né? O Partido Republicano do presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump, conseguiu a maioria no Senado e, segundo projeções, terá também vantagem na Câmara, o que deve garantir alguma tranquilidade para o futuro governo aprovar políticas no parlamento. Você quer saber o que eu acho legal? Né? Desculpa, o que me deixa triste, não é? Sabe o que me deixa triste? Vai ser um governo de 4 anos. Me desculpe, né? Eu não sou a favor que a pessoa fique 10 anos, né? Fique eternamente, né? Não sou a favor. Mas um mandatinho de 5 anos, único, por exemplo, igual querem fazer aqui no Brasil, para o Poder Executivo, eu defendo.
cara vai lá, 5 anos, mostra do que ele é capaz, ajuda o Brasil, depois se candidata a outro cargo, né? E depois volta, né, para a presidência. Mas um mandatinho assim, sem reeleição, né, consecutiva, né, um mandatinho de 5 anos, né? E agora, meus amores, de verdade, né, dá uma paixão, assim, um aperto no coração, porque 4 anos passa rápido. Nós já estamos fechando o 2º ano sem Jair Bolsonaro na presidência. Já, rapaz, a gente vai estar votando para presidente. Então passa muito rápido, né? Espero que o Trump seja um cara, como ele sempre foi, firme nos seus posicionamentos. Um cara que vai mudar a história dos Estados Unidos, voltar àquele Estados Unidos promissor, aquele Estados Unidos... Aí, Fábio, mas não é o maior país do mundo? Aí, Fábio, mas ele já não é um país promissor? Sim, meu amor. Mas você sabe que uma boa administração muda tudo. Ou seja, desejo sucesso ao Trump e que ele possa fazer um sucessor que seja um homem ou uma mulher pulsante, firme, como ele é, e que, né, consiga tocar o barco. Só de você trocar de esquerda para direita nos Estados Unidos já é uma bênção, já é uma maravilha, tá bem? Então sorte ao governo americano, parabéns aí a Donald Trump mais uma vez. Pam, pam, pam. A volta de Trump também pode ser a volta do Bolsonaro. Cadê os meninos da esquerda para deixar os comentários esquisitos aí? Pode comentar, comenta. Se xingar, tem um facãozinho aí que rola de vez em quando, tá bem? Agora, vocês estão aí tremendo, né? Estão tremendo de medo. Não querem dar o braço a torcer. Tem muita gente, não, que é isso? Não é porque o Trump voltou que o Bolsonaro vai voltar. Mas presta atenção, meus queridos. Bolsonaro vê vitória de Trump como um passo importante para a volta à presidência da República. Lá. Vamos à matéria, a reportagem aí da Revista Oeste, que está na tela para você. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL vê a vitória do republicano Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos como um passo importantíssimo para o seu objetivo de retornar à presidência do Brasil em 2026. Ele acredita que o triunfo do aliado representa um sinal de apoio e pode reforçar a ideia de que sua inelegibilidade foi uma manobra para evitar a sua candidatura. Bolsonaro perdeu os direitos políticos em 2022, depois de ser condenado por abuso de poder e uso inadequado dos meios de comunicação. Trump, por sua vez, venceu nos Estados Unidos com 277 delegados contra 224 da democrata Kamala Harris. Eu não sei como é que cheguei à presidência, disse Bolsonaro ao jornal A Folha de São Paulo. Aconteceu. Dei o meu melhor e estava preparado? Não. Eita, apesar de 28 o parlamento, quando você vê aquela cadeira lá, cai para trás. Agora, a minha pretensão é a de voltar e eu tenho um sonho. Qual é o sonho? Ajudar o meu Brasil. Bolsonaro foi considerado inelegível pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, devido a uma reunião com embaixadores em que questionou a integridade do sistema eleitoral brasileiro. Ele também foi acusado de utilizar as comemorações do bicentenário da independência para fins pessoais. Isso são as acusações, tá bem? Bolsonaro acredita ser alvo de perseguição. O ex-presidente acredita ser alvo de uma perseguição diferente do que ocorre com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O ser humano gosta de mandar e apareceu a brecha. Disse, para o Lula, está muito bom. Comigo, tinha no mínimo uma intervenção do Supremo por semana. Por outro lado, Bolsonaro acredita que a vitória de Trump nos Estados Unidos estimula a direita no Brasil a pressionar sua absolvição. Aqui no Brasil, talvez fique um recado da própria eleição que queremos cumprimento das leis. Estado democrático de direito, não da boca para fora, mas na prática, foi o que disse Jair Bolsonaro à reportagem da Folha de São Paulo. Créditos aí pela matéria Revista Oeste. Pois é, meus queridos. Pois é, meus amores. Você também tá animado? E não é só a volta do Trump, né? Não é só a volta do Bolsonaro. É barrar o crescimento aí desse comunismo, dessa esquerda esquisita na América Latina, que é até um pouco diferente
da esquerda nos Estados Unidos, né? Não estou dizendo que a esquerda dos Estados Unidos é uma esquerda limpinha, mas a gente sabe que lá não é essa esquerda com viés comunista que nós temos aqui no Brasil, né? É um pouco diferente, não é? Mas ainda é de esquerda e defende muita coisa que aqui no Brasil é defendida. Então lá nos Estados Unidos dá uma barrada, né? Dá uma segurada, e aqui no Brasil, meus queridos, há um enfraquecimento também da esquerda brasileira. Tá bom? Os caras vão trabalhar para melhorar isso, os caras vão trabalhar para fortalecer a esquerda, é claro que vão. Né? Eles têm 2 anos aí ainda para se fortalecerem. Mas só, tá bem? Só de os Estados Unidos não ser de esquerda e também a Argentina, que logo quando eles assumiram os Estados Unidos ainda é de esquerda, né? E a Argentina era de esquerda também. Venezuela, né? É de esquerda, mas não é um país, né, teoricamente aliado ao Brasil, já não é mais. Lula tem rompimento de relações, pode reverter. A Nicarágua também é um outro país que meteu o pé na bunda do anão diplomático, mas foi um pé no rabo, tá bem? Mas foi um pé no rabo, igual a Venezuela também, foi um pé na bunda. Não foi o Brasil que manda vir aí. Como é o nome, gente? Me fugiu o nome, tá vendo? Eu fui brincar. Do embaixador. Manda vir o embaixador embora pro Brasil. Não, o Brasil só tirou o embaixador depois que a Nicarágua mandou tirar a embaixadora do Brasil, né? E a embaixadora, tadinha, né? Teve que trocar o Brasil pela Nicarágua. Só que lá ela se tornou ministra, né? Eu acho que caiu pra cima, né? O ruim é morar na Nicarágua, né? Deve ser horrível conviver com um ditador bigodudo como aquela imundícia daquele Daniel Ortega, né? Infelizmente, é o que nós temos lá na Nicarágua, né? Espero que logo, meus amores, logo, tá bem? Esses ditadores caiam, tá? Que não haja herdeiros, que a direita assuma esses países, né? Estão ficando velhos, estão, né? Aí a ponto de perderem os seus mandatos e que a direita, né? Se instale nesses países também. O que eu desejo para o meu Brasil, desejo para a Venezuela, eu desejo para os Estados Unidos, desejo também para a Nicarágua, né? Que sejam países que saiam desse viés de esquerda, tá bem? Embora a esquerda, como eu disse para você, nos Estados Unidos, é um pouco diferente dessa esquerda do Brasil, dessa esquerda da Nicarágua, dessa esquerda da Venezuela e de outros países aí da América Latina, ambos, né? Aí aliados ao Foro de São Paulo, tem o Lula como um grande líder, tá? Mas agora o Foro de São Paulo está se esvaindo, né? Tá caindo ladeira abaixo. Presta atenção. A volta de Trump, ela reacendeu, né, a esperança aqui da nossa direita brasileira, tá bem? A matéria do Metrópolis. Vitória de Trump reanima o bolsonarismo, mas os desafios persistem. Eles insistem em querer deixar bem claro, né? Opa, alto lá! Não é porque o Trump voltou que o Bolsonaro vai voltar. E nós, da direita, também sabemos, há um longo caminho aí pela frente, há uma longa estrada a ser percorrida, tá bem? E esses dias eu estava ouvindo, eu até comentei aqui na live algumas vezes, o nosso querido Alexandre Pitoli, da Rádio Auriverde, Brasil, ele dizendo que o Bolsonaro tem um trunfo, né? Uma carta na manga que vai usar. E ele, né? Eu não sei, ele não comentou, né? Que carta na manga é essa? Ele tem uma lealdade com o Bolsonaro, ele não pode falar isso. E o que acontece? Eu fico pensando, né? Passa muita coisa pela minha cabeça, deve passar pela sua também. Essa semana eu fiz algumas lives aí e depois eu fui ver que eu não estava sozinho, né? Que alguns youtubers também entraram nesse assunto. É porque não saiu, né, na Revista Oeste, não saiu no Metrópolis, por isso que muitos youtubers aí não estão falando ainda sobre isso. Mas um alinhamento de Bolsonaro aí com o MDB e possivelmente, né, trazendo Michel Temer. Oh, você é doido, gordinho? Eu também confesso que é um negócio meio esquisito, né? Mas é especulações, tá bom, gente? Nem posso te dizer se é verdade ou se é mentira, é apenas especulação de que Bolsonaro estaria sondando o vampirão para ser o seu vice, né? E nessa brincadeira aí, meus amores, começa a fazer um pouquinho de sentido, né?
Afinal de contas, o Michel Temer tem boa entrada em Brasília, né? Eu fiz uma live completa e eu dei, né, sinais que o Temer é parceiro do Bolsonaro. O próprio Temer votou no Bolsonaro. O Temer já defendeu o Bolsonaro em diversas vezes. O Temer já fez intermediação entre Bolsonaro e o STF e Alexandre de Moraes, enfim. Tá? Não vou detalhar muito isso não, você deve saber aí da história como é o Temer, mas eu não gosto do Temer, eu odeio o Temer. Aí, meu filho, vai brigar lá com o Bolsonaro, não é? Porque tá desse jeito agora, né? Tudo que o Bolsonaro quer fazer tem gente pra entender de política mais do que o Bolsonaro, né? Então vamos pra frente. Então, meus queridos, o próprio Metrópolis e a mídia, né, que não quer dar o braço a torcer, sempre impõe aí limites. Jair Bolsonaro revelou... Opa, pra frente. Depois eu vou trazer esta. Aqui. Certinho? Certinho. Vamos lá. Apesar do sucesso de seu partido, o PL, nas últimas eleições municipais, o ex-presidente Jair Bolsonaro vem enfrentando um período não muito fácil. Não conseguiu eleger-se em 2000 como é que é? Ah, tá. Vamos aqui. Não conseguiu eleger em 2024 a maioria de seus aliados, mais ideológicos. E, inelegível, vê outros nomes da direita que tentarem disputar o seu espólio. A volta de Donald Trump aos Estados Unidos, porém, dá um novo fôlego ao bolsonarismo e o seu líder, ou seja, Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, a arena onde o bolsonarismo sempre foi forte, o clima é de euforia desde a confirmação da vitória do republicano Trump sobre a democrata Kamala Harris. O próprio Bolsonaro, ao celebrar em postagem escrita em inglês a volta de Trump ao poder, ventilou sobre a esperança de voltar a se candidatar a presidente do Brasil. Abre aspas para a fala de Bolsonaro. Talvez em breve, Deus também nos conceda a chance de concluir a nossa missão com dignidade e nos devolva o que foi tirado de nós. Talvez tenhamos uma nova oportunidade de restaurar o Brasil como uma terra de liberdade, onde o povo é o senhor do seu próprio destino, escreveu Bolsonaro. O caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que conseguiu reverter condenações e inelegibilidade após uma mudança de ventos no topo do judiciário, é visto como exemplo de que um movimento assim não é impossível. O Bolsonaro sempre está falando isso, né? Principalmente também Valdemar da Costa Neto, né? Quando você questiona, o Bolsonaro está inelegível. Mas o Lula também estava. Eu sei, gente, que o Bolsonaro não é o Lula e que o sistema, né, tende a caminhar com o Lula, tende a ajudar mais o Lula, né? Mas é um belo exemplo, né? Pô, o cara não estava inelegível? Os ventos não mudaram para ele, por que os ventos não podem mudar para nós da direita? O Bolsonaro foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2 processos, como eu falei isso na matéria anterior, não vou repetir aqui, tá bem? Que é aqueles processos porque ele reuniu com embaixadores no Palácio do Planalto e também por ter feito as comemorações do 7 de setembro e segundo eles que usaram aí para fins particulares. Pelas decisões, ele está inelegível até 2030. A situação do ex-presidente pode, inclusive, piorar no STF, pois ele deve ser julgado pela corte em processos criminais. Bolsonaro é investigado em inquérito sobre suposta tentativa de golpe de Estado, apropriação ilegal de joias dadas como presente oficial e por fraude em cartão de vacina. A expectativa é de que a Procuradoria-Geral da República o denuncie nos próximos dias, ao menos um desses inquéritos. Se for condenado, Bolsonaro fica ainda mais enrolado com a lei da ficha limpa. As opções políticas de Bolsonaro. Ciente das dificuldades no Supremo Tribunal Federal, os aliados de Bolsonaro buscam o caminho político para a anistia. Com projetos no Congresso, o PL da anistia, que prevê livrar condenados pela depredação da sede dos 3 poderes, no dia 8 de janeiro de 2023, é um exemplo. O texto está travado desde que o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, o tirou da tramitação normal e determinou a criação de uma comissão especial. Apesar disso, o franco favorito para suceder Lira, o deputado Hugo Mota, do Republicanos, disse, nesta quarta-feira, dia 6, que a vitória de Trump é um fator
para animar a bancada conservadora no Brasil. Tá todo mundo animadinho agora, né? Esses dias, né, os conservadores estavam assim, né? Sou conservador, né? Sou bolsonarista. Agora todo mundo sou bolsonarista, sou conservador. Uma salva de palmas ao nosso Congresso, né? A pauta dos movimentos de direita no mundo é bastante conectada. É claro que não há a eleição em que qualquer líder político, a concepção é de que houve uma vitória do pensamento que essas pessoas defendem. Isso causa um momento de euforia e levante, disse Mota. A condução da comissão deve começar nos próximos dias. Então, a comissão vai trabalhar na minha avaliação com muita serenidade e fazendo o trabalho que tem que ser feito para debater um tema tão importante como esse, completou o provável, né, futuro presidente da Câmara. Provável, o próximo, né, o futuro presidente da Câmara. Entre os votos pela manutenção e de uma realização pragmática com o futuro governo de Trump, nomes de esquerda brasileira também reconheceram que a vitória do republicano também é uma vitória da direita no Brasil. Abre aspas. A extrema direita já se assanha com o resultado, avaliou a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann. Ela disse ainda que o resultado nos Estados Unidos é um sinal de alerta para o campo democrático no mundo todo, pois a polarização se mantém como a realidade, temos de nos preparar para enfrentá-la também aqui no Brasil. A matéria segue, né, falando dessa parte aí dos esquerdistas que estão de uma certa forma, né? Cadê os esquerdistas, né? Escondidos debaixo da mesa, né? Pularam de cima da mesa e se esconderam embaixo da mesa. Pois é, meus queridos. Então tá aí então, né? Tem alguns desafios pela frente, é como eu disse para você, a vitória do Trump pode ser sim uma vitória da direita brasileira, pode ser o retorno de Bolsonaro à presidência da República, mas é degrau por degrau, é de vitória em vitória, é de pedrinha em pedrinha que a gente vai construindo esse grande castelo, tá bem? A qual nós tanto sonhamos e almejamos a volta de Bolsonaro ao poder em 2027, com eleição em 2026. Bolsonaro revelou o pedido que ele fez a Trump. Qual será o pedido que Bolsonaro fez ao Trump? Matéria também do Metrópolis. Jair Bolsonaro revelou o pedido a Donald Trump após a eleição do aliado nos Estados Unidos. Questionado pela coluna sobre o que deseja o futuro presidente da nação mais poderosa do mundo, o ex-mandatário brasileiro respondeu: desejo felicidades, que não esqueça o Brasil depositou muita esperança na sua eleição. Ainda durante a campanha, uma mulher brasileira pediu a você que não permita que os Estados Unidos virem o Brasil. E eu faço um complemento, não deixe o Brasil virar a Venezuela. Peço que nos ajude, Trump, a não deixar o Brasil virar a Venezuela. A sua liderança é muito importante para a nossa liberdade. Ou seja, o pedido que Donald Trump fez, que Bolsonaro fez ao Trump é: não deixe o Brasil virar uma Venezuela. Não deixe o Brasil virar uma Venezuela. Pelo amor de Deus, viu, Brasil? Não vamos nos tornar uma Venezuela, né? Não vamos nos tornar uma Venezuela. Donald Trump, ajuda! Ajuda! Falando em ajuda, meus amores, aqui bem no finalzinho, né, desse nosso boletim informativo aqui do Abordo Notícias, já agradecendo o seu carinho, a sua audiência, você que está deixando mensagem no chat, você que está deixando seu comentário, comente bastante, que isso ajuda o nosso canal, deixe seu like também, que ajuda bastante. Se inscrever, então, é um presente premium que você deixa aqui para o canal. Mas é importante a sua ajuda financeira, afinal de contas, o nosso canal tem enfrentado uma barreira gigantesca aí, aqui no YouTube, né? Sobreviver no YouTube, você sendo pequeno, é bem complicado. Tudo isso daqui dá trabalho, requer investimentos e a gente precisa da sua ajuda. Tem o Pix aqui embaixo, QR Code, aqui do lado tem as contas Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, tudo é poupança aí para você ajudar o canal do Gordinho e facilitar o nosso trampo aqui, tá bem? 11952753898. Anota o Pix aí, os moderadores colocam no chat também. 11952753898. Tá aqui, ó.
11 952 75 3898. As últimas informações aqui na velocidade que a web permite. O seu amigo Gordinho volta a qualquer momento na programação. Beijo do Fábio Rodrigues. Obrigado aí pela moral. Obrigado por você que esteve com a gente acompanhando aqui o nosso canal. Não se esqueça de compartilhar, viu? Joga nos grupos aí. Usa essa live aí, mostra para os seus amigos petistas. Olha aí, o Bolsonaro vai voltar, o Bolsonaro vai voltar. Beijo!